Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Scalco Odontologia. Eu gosto sempre de frisar que a nossa intenção aqui é trazer para você informações precisas, com embasamento científico, ou seja, a odontologia na real. E hoje nós temos aqui um papo muito interessante. Eu tenho certeza que muitas pessoas nem sabem que o dentista também trata do ronco e apneia. Você sabia disso daí? Muitas pessoas hoje sofrem de apneia obstrutiva do sono e o ronco, né, que é um problema hoje mundial, né? E para conversarmos sobre isso, a nossa convidada de hoje é a doutora Marília Araújo, ortodontista e especialista, né, Marília, nesse tipo de procedimento. Olá. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast. E me diz aí, Marília, como que está hoje, né, essa questão do tratamento do ronco e apneia? E, como eu disse, acabei de dizer agora, muitas pessoas não sabem que o dentista está envolvido nisso, né? Isso. Como é que está a situação atual disso na odontologia? Primeiro eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje, conversando um pouquinho com você e passando essas informações tão relevantes para o público. Como você já mencionou, é um problema mundial. A gente costuma dizer na odontologia do sono que falamos hoje da pandemia do Covid e a gente esquece que a gente tem uma pandemia do sono também. É um problema assim que é subdiagnosticado, infelizmente, e que pode acarretar em grandes problemas na vida de todos os indivíduos, tá? Então, hoje, o sono, tanto na medicina do sono quanto na odontologia, a gente tem buscado cada vez mais pesquisas e frisar a importância da qualidade do sono, que é muito importante para a nossa qualidade de vida. Viu, Marília? E, por exemplo, uma pessoa que não tem um sono bom, o que afeta isso na vida dela? Quando a gente não tem, a gente pode ter diversos problemas, né? Eu acho que hoje o principal motivo da gente estar sofrendo é por conta da privação do sono. E aí, outros problemas que estão envolvidos, que podem acarretar também, é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, insônia. Nós temos diversos problemas, sabe? E quando essa pessoa ela não dorme bem, tanto em quantidade quanto em qualidade, a gente pode ter diversos problemas sistêmicos. O sono, ele é restabelecedor do nosso corpo. Então, quando a gente tem isso afetado, começam problemas até cardiovasculares, né? A gente vê assim que até o mal de Alzheimer, naquelas pessoas que têm síndrome da apneia obstrutiva do sono, ele vem com anos de antecedência. Então, realmente é algo que vai afetar em vários aspectos da saúde e também do humor. Por exemplo, pacientes que sofrem da apneia obstrutiva do sono durante o dia vão se sentir mais cansadas, mais irritadas, e isso é facilmente confundido nos dias de hoje com o famoso estresse. É verdade. Então, é um problema assim que é subdiagnosticado. E, inclusive, eu acho que deve ser assim, cada pessoa tem uma necessidade de dormir tantas horas. Existe alguma forma de a gente saber a necessidade maior de uma? Ou a ciência já hoje diz que pelo menos um mínimo de horas seria o suficiente? O que a gente tem hoje é que nós precisamos dormir, a maioria das pessoas, em torno de 7 a 8 horas por noite, tá? O que acontece é que as pessoas têm um ciclo circadiano diferente. Então, algumas pessoas conseguem não, elas precisam dormir mais cedo e acordar mais cedo para ter aquele sono restabelecedor, e outras precisam dormir mais tarde e acordar mais tarde. E na nossa sociedade isso é um problema, porque nossos horários são pré-definidos, sabe? Então, grandes empresas, por exemplo, o Google, eles já têm uma outra forma de ver o funcionário, porque isso acarreta também em produtividade. Se o seu funcionário é daquelas pessoas que precisam dormir mais tarde, como que ele vai estar na empresa às 8 da manhã, sabe? Então, eu acredito assim que as grandes empresas hoje já começaram a fazer essa mudança. A quantidade de sono, na maioria das vezes, é de 7 a 8 horas por noite, realmente, tá? Nós temos aí uma parcela mínima da sociedade que precisa dormir,
menos que isso, mas o problema realmente é o ciclo circadiano que pode ser diferente de uma pessoa para outra. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que diz que está querendo saber o seguinte: eu durmo mal, mas eu tomo remédio para dormir, né? O meu sono daí vai ser a mesma coisa que se eu não tomasse o remédio? Infelizmente, não. Já é comprovado, já existem estudos científicos mostrando que esses remédios para você induzir o sono, na verdade, eles têm um efeito sedativo. Então, eles sedam o paciente. O paciente, o indivíduo, né? É a mesma coisa que a bebida. Então, a gente tem a sensação que nós estamos dormindo melhor, né? Que a gente tem um sono mais profundo, mas na verdade a gente tem um efeito de sedação que não é interessante para a nossa qualidade de sono. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas vão em busca desses medicamentos e elas não veem qualidade de vida, né? Ele não traz a qualidade de vida de volta. Viu, doutora Marília, e as crianças também têm tido esse problema? Porque a gente fala muito do adulto, né? Do ronco e apneia, que a gente vai esclarecer bem o que é apneia e como ela pode ser diagnosticada e tratada. Mas e crianças também que não dormem bem, isso pode acontecer? Pode. Nós temos ali, durante o crescimento, na verdade, o que pode acontecer? Tem crianças que os tecidos moles crescem muito mais, não conseguem acompanhar ali o crescimento ósseo e elas têm também a apneia. Então, o que a gente fala? No adulto, existe a questão do ronco primário, que é o ronco sem apneia e que está tudo bem, não vai te acarretar nenhum mal. Já na criança, não é normal criança roncar. Então, às vezes eu recebo os pais que falam, olha, ele ronca, mas só quando ele está muito cansado. Não, criança não é normal roncar. Se a criança ronca, já é um indício que ela está tendo a apneia obstrutiva do sono, tá? E um episódio por hora na criança já é considerado grave, diferente do adulto. A parte legal é que nessa fase a gente tem um procedimento ortopédico que chama expansão rápida da maxila, que nós fazemos de uma forma muito simples em crianças até assim pré-adolescentes, até uns 14 anos, que ela separa, né, os ossos maxilares e aumenta o fluxo de ar, fazendo assim que a criança possa sair de um quadro de apneia. Tá? Mas nesses casos eu costumo acompanhar junto com o otorrino também, para a gente ver se não tem outros problemas, ou mesmo a necessidade de cirurgia de tecidos moles. Legal, muito importante essa informação, né? Doutora Marília, por exemplo, se a gente fosse falar o que é a apneia, né? O que você diria? Bom, a apneia a gente chama de apneia obstrutiva do sono. Então, o que acontece? Ocorre uma obstrução realmente da passagem de ar. E o paciente, ele para de respirar por mais ou menos 10 segundos. A gente precisa de 10 segundos para considerar uma apneia, tá? E aí, no adulto, se isso acontece até 5 vezes por hora, vou repetir, tá? Depois corta. Se isso acontece até 5 vezes por hora no adulto, isso é considerado normal. Passou desse número de 5, aí ele já é considerado um paciente portador da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, nada mais é que realmente a parada da respiração. Entendi. Mas se for pensar 10 segundos, você falou? 10 segundos. Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pessoa voltou a respirar. É bastante tempo, hein? É bastante. E esse voltar a respirar, ocorre também o microdespertar. Então, a assusta, pessoa, sim. Ela pode assustar, pode ter sensação de sufocamento, ou ela pode não lembrar e achar que dormiu bem durante a noite. E nesse microdespertar que vem os problemas durante o dia. Então, imagina, a pessoa acorda mais de 5 vezes por hora, ela não teve uma qualidade de sono e isso vai refletir durante o dia, como cansaço, irritabilidade, entre outros problemas. E existe uma relação, quem ronca tem apneia, ou quem tem apneia ronca? 95% das pessoas que têm apneia têm o ronco.
tá? Mas não necessariamente você vai ter, se você tiver o ronco, você tem a apneia. É um belo de um indicativo, mas a gente fala que roncar não é pecado, tá? Se não tiver apneia, tá tudo certo. Mas isso a gente realmente só consegue saber com o exame de polissonografia, ver se realmente não tá tendo a obstrução durante a noite, durante esse ronco. Como você falou, até aproveitando esse gancho aí, que o ronco ele atrapalha a pessoa que está ao lado, né? Porque às vezes a Com pessoa não certeza. tem apneia, a pessoa ronca e a pessoa do lado não consegue dormir. Isso é um problema aí social e às vezes afeta o relacionamento, até casamento, né? Vê como Com é sério certeza. isso. E sabe o que que é interessante? A apneia é mais comum nos homens. E a insônia é mais comum nas mulheres. Então a gente tem dois problemas. Um homem aí roncando e uma mulher que já não dorme direito. Isso realmente, para um relacionamento, pode ser um grande problema. Pois é, você vê que interessante, né? Nós, dentistas, claro que envolvido também com otorrino, né? Talvez com a nutricionista, se for a questão da obesidade, que é um dos fatores, né? Você vai falar aí quais seriam os fatores que podem desencadear. Mas, então, o tratamento do ronco e da apneia, ele tem que ser multidisciplinar, não é isso? Isso seria o ideal. E isso é muito interessante. Quais essas especialidades você acha que tem que estar interagindo ali para a gente realmente entregar um resultado para o paciente? Excelente. Realmente o peso é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono. E já existem pesquisas mostrando que quando você tem redução do peso, ou seja, o paciente ali, quando ele engorda um pouquinho mais, ele tem deposição de gordura na região da garganta, principalmente os homens. Então, toda vez que você reduz o seu peso e perde a gordura, as vias aéreas ficam mais livres para trabalhar. Então, o nutricionista seria um profissional bem importante para a gente trabalhar nessa questão, porque se o paciente ele perde peso, ele reduz a apneia, que para nós é fundamental, tá? Esse controle de peso. Outros profissionais que poderiam estar trabalhando em conjunto, com certeza seria o otorrino. Eu gosto de trabalhar com otorrino, até para a gente verificar outros fatores da respiração. E até, em alguns casos, os psicólogos. Eu gosto de trabalhar com os psicólogos, porque os pacientes, para aderirem ao tratamento do ronco e da apneia, eles precisam estar cientes de uma mudança da vida também, de rotina e tudo mais. Então, eu gosto de fazer essa integração com os outros profissionais, para que a gente tenha a maior chance de resultados aí para esse paciente. Porque a gente costuma, assim, observar, né? Eu já tive casos ali de pacientes que foram fazer uma cirurgia da região da orofaringe, e é uma cirurgia drástica, né? E não resolveu o problema, entendeu? 100%, ou resolveu, às vezes, pouco do que a pessoa estava imaginando. Então, assim como nós, dentistas, você vai falar bastante sobre isso agora, existe um dispositivo intraoral, um aparelho, que reposiciona a mandíbula e também ajuda nesse processo. Por isso que é interessante a gente estabelecer com o paciente um protocolo de atendimento, analisar, né, a questão da orofaringe, a questão da obesidade, a questão do tamanho da língua, né, doutora Marília? Às vezes isso pode afetar, ou seja, tem vários fatores que têm que ser analisados para que a gente possa entregar o resultado realmente satisfatório. Agora, falando assim, do dentista, o que a gente tem feito, o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente a tratar dessa síndrome? Excelente. O dentista ele pode desempenhar um papel fundamental no tratamento da apneia. E por que ocorre essa apneia? É uma obstrução, porque a gente tem regiões ali muito próximas. Então, a gente tem palato duro, palato mole, a faringe e a língua, que é um músculo gigante. Quando a pessoa dorme, ela acaba se colocando em uma posição que essas regiões elas se colapsam. E aí que não ocorre a passagem
do ar. E por isso que, às vezes, essas cirurgias de tecido mole, elas não são tão eficazes ou mesmo duram pouco tempo. Porque isso tem envolvimento também, por exemplo, quanto mais velho a gente fica, mais flacidez a gente tem. Então, é algo assim que, infelizmente, existe uma pesquisa mostrando que de 3 pessoas, pelo menos uma vai ter apneia. É bem grande. E depois dos 50 anos, essa incidência ela aumenta muito, até para as mulheres. O homem, ele já tem, né, um fator maior de risco, mas assim, após os 50 anos, a mulherada entra junto aí nessa estatística e tem mais chances de sofrer a apneia também. E o dentista, ele acaba atuando exatamente nessa postura. Então, a gente deita, a gente relaxa, toda essa musculatura relaxa, as estruturas elas vão para trás e acaba colapsando. Então, a gente tem um aparelho que nós chamamos de aparelho intraoral, que faz uma posição que chamamos de protrusiva. O que é isso? Ele joga o queixo do paciente lá para frente. E essas estruturas, elas ficam livres para passagem de ar. Acho que a gente tem uma imagem aqui, né, que a gente quer mostrar para vocês, para entender como que esse dispositivo, esse aparelho aí, que é inserido na cavidade oral, faz com que a mandíbula vá para frente e libere mais a passagem de ar. Esse é o aparelho intraoral. Aqui ele está num modelo impresso em 3D. Hoje a gente tem trabalhado muito com fluxo digital, que o paciente não gosta da famosa massinha, né? Que é o famoso alginato. E aqui nós escaneamos, fazemos a postura do paciente no scanner, uma nova postura, e confeccionamos esse aparelho que é impresso no modelo 3D. Então, a odontologia digital, ela está ajudando, né, a fazer um planejamento também mais preciso. Então, é feito o escaneamento dos dentes. Isso aí a doutora Marília faz uma análise do caso, determina o grau de abertura, posicionamento mandibular. Isso é enviado para um laboratório especializado que vai construir justamente esse tipo de aparelho aí, ó. Agora, fora do modelo, né, para a pessoa entender bem. E, Marília, ali em cima tem um dispositivo, né? O que é aquele dispositivo? Para que serve? É um torno expansor. A gente fala que é um parafuso mesmo. E é ali que eu vou fazer a minha titulação, que é a ativação do aparelho da apneia. Então, esse avanço, ele não ocorre de forma drástica. Nós fazemos de forma gradual. Cada paciente vai ter um tanto de protrusão a ser feita para não ter mais a apneia, tá? Então, não é algo assim, protocolo para todo mundo. Não é simplesmente instalar o aparelho e ir para casa. A gente faz um acompanhamento para que a gente encontre aí a melhor postura para o paciente para que ele não sofra mais da apneia. Legal. E aí está agora mostrando o aparelho adaptado na boca do paciente, né? É um acrílico, né, Marília? Isso, é feito de acrílico e é como se fosse 2 placas, mas elas estão ligadas uma na outra, né? O arco superior que vai me dar ali uma ancoragem para colocarmos a mandíbula um pouquinho mais para frente e liberar as vias aéreas. Então, isso tem um período de adaptação, né? Sim. Porque algumas pessoas perguntam assim, nossa, eu comecei, mas eu estranhei muito a presença do aparelho na minha boca, eu não conseguia dormir, e, enfim, o protocolo também é ir aos poucos, não é isso? Para a pessoa se adaptar, não é? Exatamente. Eu costumo explicar para os pacientes que tudo que a gente coloca na boca, né, no início vai ser estranho. Eu sou ortodontista e trabalho com aparelhos fixos, aparelhos ortopédicos, e a gente sempre vai ter essa reclamação de desconforto inicial. Então, isso também acontece com o aparelho de apneia. Por isso que a gente começa fazendo esse avanço gradual, até mesmo o uso gradual. O paciente já não dorme com ele logo na primeira noite. Nós vamos fazendo dia após dia. A gente utiliza um pouquinho durante o dia também para ele sentir tudo certinho, até se acostumar e levar esse aparelho para a vida. Porque o que a gente tem que frisar também não é um tratamento que o paciente vai ficar livre, infelizmente, desse aparelho, né? Ele é mecânico, então é como se fosse um óculos. Na hora que a gente tira o óculos, a gente para de enxergar direito. O aparelho é a mesma coisa. Quando o paciente ele remove
esse aparelho durante a noite, a mandíbula volta e a gente não tem aí a resolução do problema, tá? Então, a pessoa primeiro é a determinação, né? Puxa, eu preciso resolver isso na minha vida, né? Tanto em relação à sua saúde, que as pessoas percebem, né? Fica cansado durante o dia, falta de concentração, irritabilidade, são alguns dos sintomas aí, né? Sim, de um afeta sono. totalmente a qualidade de vida. Então a pessoa, puxa, eu preciso resolver isso, né? Depois, então, procurar uma solução. E o que a gente quer falar aqui? Que essa solução não é tão simples assim, né? Ela depende de um bom diagnóstico para uma boa indicação. Então, esse paciente vai ser submetido a essa avaliação. Nessa avaliação, é indicado um tipo de aparelho intraoral, é indicado, de repente, um acompanhamento nutricional para perda de peso, como você também falou, às vezes, ou é muito importante também um psicólogo e também o otorrino, um médico que a gente vai diagnosticar. Não é que todos os casos precisam de tudo isso, né, Maria? Exatamente, exatamente. Eu tenho alguns resultados, a gente sempre inicia, geralmente, esse paciente ele já vem para mim encaminhado do otorrino, né? Quando que a gente trata com esse aparelho? Em casos de apneias leve e moderadas. Casos graves a gente não trata. Aí é o CPAP, não tem jeito, é direto com o otorrino. Então esses pacientes eles já vêm para mim, na maioria das vezes encaminhado pelo otorrino. E aí, nessa conversa, nesse bate-papo com o paciente, entendendo da rotina dele, dos problemas que têm acontecido, a gente indica os melhores profissionais para acompanhar por completo, né? E a gente ter a resolução desse problema. Só para o pessoal entender, quando esses casos graves que você falou do CPAP é aquele aparelho que ele tem um geradorzinho de ar, né? Que ele é ligado na eletricidade, a pessoa utiliza uma máscara, que esse ar é forçado para as vias aéreas, né? Exatamente. É claro que ninguém gostaria de ter que submeter a isso, né? Dormir, tem ali aquele aparelho, vai viajar, tem que levar tudo aquilo. Hoje, cada vez os aparelhos estão menores, né? Mas, às vezes, são casos que seria assim, como um caso de altíssima gravidade, não é isso? Exatamente. E também tem os casos que o paciente utiliza o CPAP e não quer levar, por exemplo, numa viagem, como você citou. E aí a gente pode utilizar o aparelho intraoral para esses momentos, porque é melhor ele utilizar o intraoral do que não utilizar nada. Então, eu tenho alguns pacientes que utilizam o CPAP e tem o aparelho intraoral ali guardado para alguns momentos específicos, que, por exemplo, viagens, ou vai dormir na casa da namorada, essas coisas que é melhor utilizar o aparelho intraoral do que não utilizar nada. E agora vamos falar um pouquinho sobre a polissonografia, né? Como que isso é feito e se tem alguma... Porque realmente eu também já me submeti a isso, fui lá, fiz quando você tenta, né, dormir lá, mas são vários eletrodos que ficam no corpo e aquilo, às vezes, a gente tem dificuldade de ter um sono normal. Mas também tem um outro aparelhinho, né, que você citou, que a pessoa pode fazer em casa, isso? Né? Isso, na verdade, a polissonografia do tipo 1 seria assim o nosso padrão ouro, né? Hoje. O que é o padrão ouro? É o melhor exame para o diagnóstico, que é esse que a gente dorme na clínica. Mas tem existido uma outra linha de pensamento aí que defende a polissonografia do tipo 4. E aqui no Brasil a gente tem um ótimo aparelho que chama Biologix, tá? Ele vai colocar aqui para a gente ver que é um aparelhinho, é como se fosse um oxímetro de alta precisão. É diferente daqueles que utilizamos para o COVID, tá? Esse funciona um pouquinho melhor. Ele é bem legal porque ele tem o laudo do médico do sono depois que o paciente realiza e você leva para casa. Nós disponibilizamos na clínica, o paciente leva para casa, faz um cadastro, faz o exame e aí a gente tem um parâmetro até de comparação durante o tratamento com esse exame, que é muito mais simples de ser feito do que a polissonografia do tipo 1. Legal. Isso aí, tipo, numa noite você já consegue ter alguns parâmetros para definir. Uma noite, muito interessante. Aí, então fica mais prático, né? Então, por isso que cada caso é um caso, a gravidade depende da indicação,
ou desse aparelho mais simples, ou até a necessidade de fazer a polissonografia do tipo 1, né, que você disse. Então, vejam que é um assunto complexo, é de uma resolução que não é simples, mas que muda a qualidade de vida da pessoa, assim, muito, né, Marília? Drasticamente. Com as suas experiências, assim, o índice de sucesso dos tratamentos tem sido alto? Tem sido alto, mas a gente tem que lembrar que faz parte do conjunto, né? O aparelho, ele só é mais uma parte desse tratamento que precisa ser completo e na maioria das vezes envolve a perda de peso. O paciente está ciente da utilização desse aparelho, mas quando o paciente ele realmente quer tratar e ele nos ajuda, né, colaborando com tudo que a gente pede, nós fazemos também a higiene do sono, que são algumas dicas para ele dormir melhor e que também faz diferença. Então, quando ele está como protagonista também, a gente tem um alto índice de sucesso do tratamento. Então, olha aí que legal, né? Nós estamos falando aqui do tratamento do ronco e da apneia, que nós, dentro da odontologia, nós temos aí esse segmento que é chamado odontologia do sono. A doutora Marília faz parte lá da equipe da Scalco Odontologia e a gente tem um protocolo específico, como já falamos aqui, para esse paciente que sofre da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Né, Marília? Então, algum recado aí para os nossos amigos aí que desejam mais informações sobre esse tipo de tratamento? Eu acho que é importante a gente começar a observar esses parâmetros do sono, que muitas vezes a gente não dá muita bola, a gente acha que está estressado, cansado, à toa. Então, começar a realmente observar como é que está sendo a qualidade do seu sono. E, se possível, né, fazer uma consulta para a gente bater um papo, conseguir aí ter uma ideia. A gente utiliza alguns questionários diferentes para ter uma ideia se o paciente pode ou não sofrer da apneia obstrutiva do sono e a gente poder ajudar esse paciente da melhor forma. Legal. Marília, muito obrigado aí para a sua participação nesse nosso podcast. E você aí que tiver mais perguntas, vai mandando, a gente tem o maior prazer em responder. Se necessitar de uma consulta, de uma avaliação, só ligar lá na Scalco Odontologia que a gente vai te atender com maior atenção e carinho, ok, pessoal? Então, até o próximo podcast com mais um assunto interessante. Obrigado aí pela tua participação. Obrigada, gente.